Em soluções, então, vamos continuar com mais um tipo de concentração. Agora é para falar sobre a concentração molar, que também pode ser chamada de quantidade de matéria. E tem mais um nome, também era muito conhecida com o nome de molaridade. Antes de começar a falar sobre concentração molar, vamos relembrar algumas coisas que vamos usar muito. É saber transformar mols em gramas. Se você quiser transformar mols em gramas, você vai multiplicar o número de mols pela massa molar. Agora, se for gramas em mols, ao invés de multiplicar, você vai dividir as gramas pela massa molar. Lembrando que as gramas seria a massa. Bom, o nosso volume dentro de molaridade ou de concentração molar, sempre iremos trabalhar em litros. Então, é bom transformar litros. Se o volume for dado em ml ou em centímetros cúbicos, para você transformar em litros ou decímetros cúbicos, que é a mesma coisa, você vai dividir por 1000. Mas se for dado em metros cúbicos, você vai ter que multiplicar por 1000. Nós vamos trabalhar sempre em gramas dentro de molaridade. Então, mais conversões. Miligramas para gramas divide por 1000. Quilogramas para gramas multiplica por 1000. Relembrando esses detalhes, então agora a gente pode começar a falar sobre a concentração em quantidade de matéria. O símbolo que vai ser usado é a letra M maiúscula. Bom, para você saber calcular a quantidade de matéria, você vai dividir o número de mols do soluto pelo volume da solução. O volume tem que ser sempre em litros. Então, olha como é que eu posso fazer. Quantidade de matéria ou concentração molar é igual. Quociente é uma divisão. Número de mols do soluto, número de mols sempre vai ter símbolo N. Então, é N1, porque trata de soluto, dividido pelo volume em litros. Então, aqui está dizendo assim, molaridade é igual, traduzindo, mols do soluto sobre o volume da solução em litros. Esta unidade, lógico, vai ser mols por litro. O que significa mols por litro? Significa você saber quantos mols de soluto tem dentro de 1 litro de solução. Acontece que essa concentração pode ser calculada de outra forma. Pode ser calculada assim, M1 dividido pelo MM vezes volume da solução. Vamos traduzir? Então, quantidade de matéria é, o M1 seria a massa do soluto em gramas, o MM é a massa molar, que multiplica o volume da solução em litros. Sempre a unidade vai ser mols por litro. Bom, tem mais um jeitinho. Vamos ver o próximo agora. Vou fazer novamente a fórmula desta daqui. Concentração molar é massa dividido pela massa molar dividido pelo volume. Relembrando que, na aula passada, nós aprendemos um outro tipo de concentração, que era a concentração comum. A concentração comum seria apenas a massa do soluto dividido pelo volume, como eu deixei aí em azul. Se você retirar, então, essa massa do soluto dividido pelo volume e no lugar, você pode colocar, então, a concentração. Conclusão? Então, você também pode calcular a sua concentração molar fazendo concentração comum, sempre em gramas por litro, porque o volume dentro desta parte é em litros, dividido pela massa molar. Que unidades eu posso, então, olhar se for a molaridade? Eu posso ver mols por litro, ou a unidade pode ser simplesmente a letra M, ou eu posso escrever molar. Então, eu posso falar 2 mols por litro, 2 M, 2 molar. Essa concentração, então, pode ser chamada de molaridade ou concentração molar, só para ficar mais específico.
Fazendo, então, uma retomada sobre o que já vimos, né? Podemos, então, colocar assim. Concentração molar é número de mols sobre o volume, em litros. Ou concentração molar é massa absoluto que multiplica a massa molar vezes o volume, em litros. Relembrando que na fórmula antiga de concentração, massa absoluto é dividido pelo volume. Então, substituindo ali naquela fórmula, pode ficar então que concentração pode ser calculada em massa molar vezes concentração molar. Primeira coisa, ele está falando cada litro. Cada litro é 1 litro. Se eu tenho 1 litro, litro é unidade de volume. Então, eu já tenho o meu volume. Aí ele fala 50 gramas de ácido acético. Olha, se ele falou em gramas, ele está falando em massa. Se é de ácido acético, então é massa do soluto. Aí ele está pedindo concentração do ácido em mols por litro. Concentração em mols por litro nada mais é do que a concentração molar. Neste daí, ele deu ácido acético e ao lado ele deu a fórmula do ácido acético. Se você tem esta fórmula, é lógico que você consegue calcular a massa molar. Ah, como é que você chegou na massa molar? Então, vamos relembrar. A fórmula é H3CCOOH. Você iria na tabela periódica para pegar os pesos atômicos. O hidrogênio pesa 1, o carbono é 12, o oxigênio é 16 e aqui é 1 de novo. Então, 3 hidrogênios é 3, mais 12 mais 12 dá 24, mais 16 mais 16 dá 32, mais 1, a massa molar vai dar 60. Aqui eu usei 3 porque eu tenho 3 hidrogênios. Então, aí é só para relembrar como nós calculamos a massa molar. Aí, esses pesos atômicos sempre serão dados. Então, não precisa de decorar. Vai ser dado o peso atômico de cada um. Então, deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Agora que eu já tenho todos os dados do exercício, eu vou montar a fórmula. Eu escolhi esta fórmula porque nesta fórmula tem massa do soluto e o exercício está falando em massa do soluto. Agora eu vou substituir. A massa do soluto eu tiro e no lugar eu coloco 50. A massa molar eu tiro e coloco 60. O volume em litros eu tiro e coloco 1. Então, ficou 60 vezes 1 é 60, ficou 50 dividido por 60. A resposta é 0,83. E a unidade que eu usei foi mols por litro. Então, eu posso falar 0,83 mols por litro, ou poderia dizer também 0,83 molar, ou simplesmente 0,83 M maiúsculo. Outra forma que você poderia calcular esse mesmo exercício. Em 1 litro, ele está dizendo que tem 50 gramas de ácido acético. Eu poderia pegar o ácido acético, tem gramas, e transformar gramas em mols. Eu tinha dito isso logo no comecinho da aula, como transforma gramas em mols. Então, eu iria pegar esses 50 gramas que ele me deu e iria dividir pela massa molar. Então, daria 0,83. Então, ali estava dizendo, em 1 litro tem 50 gramas de ácido acético, é a mesma coisa de que falar, em 1 litro eu tenho 0,83 mols de ácido acético. Como para calcular a concentração molar é saber quantos mols tem dentro de 1 litro, eu já sei, 0,83. Aí acabou. Então, esta é uma outra forma de se fazer somente olhando conversões. Segundo exemplo, uma solução de NaOH apresenta a concentração 50 gramas por litro, transforma em concentração mols por litro. 50 gramas por litro, na verdade, é a nossa concentração comum, cujo símbolo é C. Dentro desta solução existe NaOH. O Na é 23, o seu peso atômico,
O oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. A soma de tudo vai me dar a massa molar, 40 gramas por mol. Ele está pedindo a concentração em mols por litro. Concentração em mols por litro é a concentração molar. Então, nós temos esta fórmula aqui. Concentração molar é igual a concentração comum dividido pela massa molar. Ficaria 50 dividido por 40. Essa divisão vai me dar 1,2 mols por litro. Esta seria uma primeira opção. Segunda opção. Quando ele me fala 50 gramas por litro, ele está dizendo 50 gramas dentro de 1 litro. Eu poderia pegar essas gramas e dividir pela massa molar, porque no início eu disse que se pegar gramas e dividir pela massa molar, vai transformar para mols. Como a minha massa molar é 40, e se eu fizer essa divisão, não é mais concentração comum, passa a ser concentração molar. Então, vai dar em cima 1,2 mols, dividido por litro. Então, é 1,2 mols por litro. Existem dissolvidos 12 mols. Falou em mols, o símbolo de mols é a letra N. Então, é mols do soluto, então é número 1. Ele pede a concentração molar. Bem simples esse exemplo, porque tem esta fórmula, concentração molar é mols dividido pelo volume. Então, eu coloco 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 vai dar 4 mols por litro. Alternativa B. Olha, para você saber a fórmula daquele hidróxido, concorda que você tem que saber a massa molar, porque nós já sabemos que o peso do H é 1, do oxigênio é 16, falta descobrir que metal é aquele para a gente procurar o peso. Nas alternativas, ele está dando várias fórmulas, né? Césio, potássio, lítio, sódio e rubídio. Tem que descobrir quais desse metal aí que é o que ele está usando. Então, olha, ele diz que tem 0,8 gramas desta base dissolvida em 200 ml. Gramas, na verdade, é massa. Como é a massa da base, eu ponho 1. Toda essa base está dissolvida em 200 ml de solução. Nós não trabalhamos com ml nesta matéria. Então, vou ter que dividir por 1000, que eu tenho que transformar ml para litros. Agora que eu tenho litros, eu tenho meu volume. Ele também está indicando no exercício 0,1 mols por litro. 0,1 mols por litro nada mais é do que a concentração molar. Vamos lembrar, então, da nossa fórmula. A fórmula é M1 sobre massa molar vezes o volume em litros. Vamos substituir. M vale 0,1. A massa vale 0,8. E o volume, 0,2. Como sair daí? Eu vou passar tudo que está embaixo multiplicando. Então, vai ficar 0,1 vezes a massa molar vezes 0,2 igual a 0,8. Agora, eu vou multiplicar 0,1 por 0,2. 0,1 vezes 0,2 dá 0,02. Se eu quero achar a massa molar, esse número 0,02 tem que passar dividindo. Então, vai ficar 0,8 dividido por 0,02. Faço essa conta, eu descubro que a massa molar dá 40 gramas por mol. Já sei a massa molar. Então, eu pego a fórmula da minha base. Eu sei, então, que ela tem que dar quanto? 40. Falta descobrir que metal é aquele. O hidrogênio, o peso é 1. O oxigênio, o peso é 16. Se você somar 1 mais 16, aqui eu já sei que dá 17. Como é 40, então meu metal tem que ter uma massa 23. Olhando na tabela periódica, quem tem esse peso 23 é o sódio. Então, a alternativa correta, letra D. Se você gostou, você dá uma curtida e não se esqueça de se inscrever no canal. Até!